Bom dia, queridos alunos do segundo ano. Hoje a gente começa um assunto novo. A gente concluiu os ismos artísticos e a gente viu uma aula depois, não caiu na prova, porque isso vai ser assunto da segunda unidade, que eu já adiantei, que foi o impressionismo, tá? Então a gente vai relembrar aqui um pouquinho o impressionismo antes da gente começar as vanguardas europeias. Isso foi assunto do ano passado, nono ano, certo? A gente viu juntos com literatura, né, português e artes. E a gente vai ver esse assunto mais detalhadamente esse ano. É um dos assuntos que mais cai em vestibular, é assunto número 1 no Enem e é assunto número 1 no SSA também. Ano passado, no SSA, 2 e 3 caíram no Enem também. Então, se liguem que esse é um dos assuntos mais importantes para provas oficiais dentro da arte. São as vanguardas europeias e vocês vão descobrir por quê. Então, no início do século XIX, lá por 1800 e alguma coisa, 1814, 1813, 12, por aí, foi criada a fotografia. E o que é que acontece nesse período? A arte sofre um baque quando se cria a fotografia, porque a gente está vivendo um período de ismos artísticos. A gente tem está rolando, está no final de neoclassicismo e pinturas que vêm com aquela carga de você interpretar e fazer retratos e fazer a realidade e registrar momentos, né? E de repente se inventa fotografia e meio que os artistas ficam com medo de perder o seu trabalho para os fotógrafos. E aí surge a necessidade de você criar, na verdade, coisas novas usando a arte, não simplesmente interpretar a realidade como o realismo que a gente viu, o neoclassicismo, e o romantismo que tinha aquela coisa da interpretação da realidade ao seu modo, de forma idealizada. Então surge uma ideia de você criar algo novo, não pensar mais na realidade. Vem o impressionismo, que ele tem o foco principal, é a primeira revolução na arte por causa da fotografia. Ele continua tirando imagens, né, da realidade, só que com a impressão do que eu tenho da realidade, principalmente relacionada à luz. Então, como eu vejo, se eu mudo a luz, eu mudo a imagem. Eu mudo a forma como eu vejo, e aí isso causa uma revolução muito grande, tá? E aí depois vem os pós-impressionistas com a técnica do pontilhismo, e aí vem Revolução Industrial, a fotografia começa a diminuir o tempo de você expor, né? Você levava minutos para tirar uma foto, por isso que durante o século XIX, praticamente, as pessoas não riam, as fotografias desse período, as pessoas são sérias, porque elas iam passar minutos inteiros com o rosto congelado para fazer a foto, eles não podiam se mexer, senão ficava borrada. Então, sorrir cansa, né, gente? Então, a primeira selfie da história foi feita deixa eu só confirmar aqui no meu livro, foi feita em 1920. A primeira selfie da história está completando em dezembro desse ano 100 anos. Tá? A primeira foto de espelho, você pega o celular e tira uma foto no espelho, porque você acha legal tirar foto de espelho de banheiro de shopping, você não está sendo inovador. Na verdade, a primeira selfie, a primeira foto de espelho foi tirada por uma garota de 13 anos em 1914, tá? Então faz mais de 100 anos essa foto. Então a fotografia é bem antiga, é recente em relação à história da arte, mas é antiga em relação a tudo que a gente tem feito, né? O que é recente é a fotografia digital, a gente poder levar essa fotografia para qualquer lugar, tá? Então, aí vem com todas essas revoluções que aconteceram, a Primeira Guerra Mundial também, então surge as vanguardas, que é quando há uma quebra sincera mesmo com todos os padrões do que foi feito de arte até o momento. E choca muita gente, inclusive outros artistas que são do período romântico, do período realista, eles não aceitam esse tipo de arte. E a primeira vanguarda que a gente vai estudar hoje é o expressionismo, tá? Qual é o contexto histórico? Quando eu falo contexto histórico, eu estou falando do que estava acontecendo na época. Então,
Primeiramente, estava rolando o movimento impressionista, que tinha a investigação da luz como principal foco, as sensações visuais percebidas diante da realidade. Ele mantinha ainda alguns temas do realismo, mas sem fazer denúncia, só tema leve, tá? Sem linha, porque a linha é uma abstração humana, então ele não fazia o desenho, ele ia direto com a tinta na tela e fazia meio que pinceladas e depois pontilhismo. E surge um pouco antes da Primeira Guerra Mundial o expressionismo, surge um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, se prolongando pelo período entre guerras, tá? Então, o que é o expressionismo? Ele não quer aquela imparcialidade em relação às coisas da vida que o impressionismo tinha, tá? Ele vai se envolver com questões sociais e políticas, inclusive ele vai se envolver com os horrores da guerra. Então, as pinturas expressionistas, elas vão mostrar essas emoções internas, que são emoções pesadas, como medos, angústias, e tudo isso vai ser utilizado como matéria-prima de suas obras. É uma pintura dramática, uma pintura subjetiva, mostra figuras deformadas, como essa do grito, não só o personagem do grito é deformado, mas toda a paisagem, você não vê linha do horizonte, você vê uma curva, como se tudo isso fosse deformado por causa do grito e da dor. E a valorização do gestual do artista, né? Você vê a marca da pincelada, tá? Embora o nome de Vicente Van Gogh esteja ligado ao impressionismo e ao pós-impressionismo, foi ele que trouxe esse movimento expressionista, foi ele que criou praticamente, porque o jeito dele pintar aqui, como vocês veem, Noite Estrelada, foi o jeito que influenciou outros artistas a criarem o expressionismo. Então, você tem alguns artistas importantes, o principal nome é Edvard Munch, que é o autor da obra O Grito. Você tem James Ensor, você tem Paul Klee e Eric Heckel, tá? Então, quais são as principais características da pintura expressionista? Até o momento eu falei de características da época, o que as pessoas pensavam, o que as pessoas queriam, mas quais são as características da pintura mesmo? Como é que se fazia a pintura? Então, primeira coisa, ele propunha uma arte pessoal e intuitiva, certo? Então, antes, no impressionismo, predominava a visão que eu tinha do exterior. O que eu via, eu ia pintar. Agora não, agora predomina a visão interior do artista. O que eu sinto é o que eu vou pintar, tá? Então, eu deformo a realidade para expressar de uma forma subjetiva o que eu sinto. Então, se eu estou sentindo uma coisa pesada, um medo, uma angústia, uma depressão, eu não vou fazer uma pintura perfeita. Eu vou fazer uma pintura que tem as deformações da realidade do que eu sinto. Não importa, por exemplo, se uma pessoa em depressão, não importa o quanto você leve ela para uma balada, para uma festa, o quanto tem a pessoa rindo, o quanto ela sorri. Dentro dela, o sentimento dela deforma essa realidade. Então, ele mostra essa deformação com a pintura, tá? Então, ele tem temáticas de solidão, de miséria, que é reflexo da angústia e da ansiedade dos círculos artísticos dessa época, porque eles estavam vivendo um período de Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Então, obviamente, não era um tempo muito legal de se viver. Muitos desses artistas foram exilados, eles estavam vivendo na Suíça e se encontravam em locais como Cabaré Voltaire, que era uma localidade, um centro onde os artistas se encontravam lá para conversar coisas artistas com intelectuais e tal. E aí, pessoas que tinham as mesmas ideias acabaram se juntando e formando grupos como o expressionismo. E aqui você tem duas imagens que mostram isso, essa angústia, essa tristeza, né, essa depressão. As cores, elas são inusitadas, elas não são cores realistas. Você tem esse abandono, você tem marca do pincel aqui. Por exemplo, você tem efeito de luz e sombra no sofá, mas você vê a marca do pincel que ele usou para fazer esse efeito. Aqui a marca do pincel, sabe? Aqui você tem a angústia, né? A saudade, o abandono, né? Você tem a tristeza, a questão da pintura do amarelo, né? Vicente Van Gogh, que fez esses girassóis, ele se influenciou muito por Gauguin, que fez o Jesus.
Lembrando que Gauguin ele passou por um outro movimento que a gente vai ver mais para frente, que tem a ver com cores inusitadas também fortes, e ele acabou misturando essas duas ideias na sua pintura, tá? Então, gente, eu vou passar para vocês uma atividade, tá bom? Já está na plataforma disponível para vocês podem ir lá ver. Algumas atividades, algumas perguntas a respeito das características do expressionismo. Se você sentir necessidade, assista esse vídeo novamente. Se você quiser, você também pode ver alguma coisa na internet, mas lembrando, as perguntas são dissertativas, então você pode ler o que você quiser, mas é você que vai produzir as respostas. Eu não aceito questão copiada na internet. E essas questões, elas têm um período, então vocês têm até o dia 8, tá? Que é semana que vem, a gente vai ter a nossa próxima aula, já vou passar outras tarefas. Então, não acumule, tá? Você tem até o dia 8, às 4 da tarde, para fazer. Não é porque você tem até o dia 8, às 4, que você vai deixar para fazer no dia 8, às 4, tá? Você precisa fazer logo essas atividades, porque eu vou responder elas. Se tiver alguma coisa, eu tenho que devolver para você corrigir, tá? E isso não vai acontecer se você entregar com pouca antecedência, tá bom? Eu estou dando uma semana de prazo para você preencher essa atividade. Lembrando que essas atividades, elas contam pontuação nas provas, tá? Nessa que a gente teve agora, não, porque já foi, já passou, já teve as atividades. Mas façam as atividades, façam prestando bastante atenção nas aulas, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira vanguarda, uma das vanguardas mais importantes, que é o expressionismo. E até a próxima. Tchau, tchau. E fica em casa, tá?